Olá, nós somos o grupo 68 da pós de arquitetura de software da FIAP. E esse vídeo é um resumo, uma apresentação aqui das entregas relativas da fase 4. O Guilherme vai detalhar melhor aí a parte, o que corresponde a essa imagem, que foi basicamente uma das partes da entrega, que é a gente transformar ali aquele monolito que foi desenvolvido nas fases anteriores em uma arquitetura de microserviços. Isso. Basicamente, então, a gente tinha uma arquitetura monolítica. Então, a gente tinha um único projeto que compartilhava vários contextos e vários domínios. Então, por exemplo, o domínio de pagamento, o domínio de carrinho, de ordens, entre outros. E a ideia, basicamente, foi a gente quebrar esse arquitetura em monolito e criar ele como microserviços. E a nossa ideia, a gente criou três microserviços, um para carrinho, um para pagamento e um para order. Cada um microserviço compartilhando apenas o seu domínio, né, sem conhecer domínios externos. E aí, se a gente precisasse fazer qualquer comunicação, a gente utilizou do REST para fazer essa comunicação. E nesse caso, por exemplo, do carrinho, a gente colocou um banco não relacional que foi o Redis. Então, como o carrinho são dados que a gente pode considerar um pouco mais voláteis, então eles mudam um pouco mais, a gente não precisa armazenar isso por muito tempo, a gente decidiu usar o Redis para fazer esse armazenamento dos dados. E acho que é isso. Dentro do Orders também a gente tem algumas particularidades. O Orders, ele, dentro do monolito, ele compartilhava alguns domínios junto com pagamentos e carrinho. E aí no Orders, para a gente não ter essa dependência, a gente faz chamadas HTTPs para se comunicar, para fazer uma movimentação do pagamento e para buscar o carrinho, né? Então a gente utilizou essa forma para a gente não, eu posso dizer, não compartilhar o mesmo domínio, entrar no mesmo banco de dados, etc. Acho que falando bem brevemente, acho que é isso. Não sei se alguém tem mais algum ponto para falar, mas acredito que seja isso, tá? Beleza. E aí, dando prosseguimento, a gente tem aqui a listagem dos repositórios dos projetos, em que aqui a gente detalhou o FIAP MacTech que está sendo desenvolvido desde as fases iniciais, e aqui as implementações dos novos microserviços. É, e, por exemplo, a gente abrindo algum desses projetos, a gente tem a parte referente agora à fase 4, que são indicativos aqui de qualidade de código, né? Índice de cobertura, qualidade de código, e se está passando nessas validações ou não. Ah, e seguindo nessa linha, foi utilizado o SonarQube para fazer validação aí do Quality Gate e de cobertura de testes. E aqui a gente tem um overview dos projetos sendo submetidos à análise de qualidade de código. Tem uma pequena observação em relação ao Others. Os colegas podem detalhar aí. Como a gente está fazendo a entrega antes do prazo, então a gente ainda vai estar submetendo as melhorias aí para ampliar a cobertura dos testes unitários, os testes de código, para 80% ou mais, assim como está seguindo a linha dos demais microserviços aí. Então, só esse detalhamento aí mesmo. Boa. Outro detalhe que é bem importante dentro desses testes, né? Dentro do FAPMAC Tech, que é o projeto principal, onde Aqui. caminhos, né, das funcionalidades dos produtos, né? E também dos clientes, né? E aí também aí, em cada microserviço a gente está fazendo um teste funcional deles mesmos. Então a gente também está usando essa ferramenta aí para criar os testes funcionais. Mas só para comentar um pouquinho sobre os testes funcionais, a gente usou uma biblioteca no .NET, que ela é, como eu posso dizer, o Cucumber, só que para o .NET, né? Ela é uma ferramenta chamada SpecFlow, e a gente consegue fazer os testes de ACs, testes funcionais a partir dela. Então, basicamente, a gente escreve uma história, então o usuário deve, quando e onde, e a partir disso a gente gera os testes, as implementações para a gente testar o nosso código. Mais para frente a gente mostra a implementação de fato no código, mas acho que é um bom ponto para comentar, tá? Bacana. E aqui para cada um dos microserviços tem a definição do workflow, né? Então, quando é feita, as branches principais são protegidas,
Então, quando é feito algum pull request ou alguma implementação, esse código ele é submetido a essas validações que geram aqueles indicadores lá na tela inicial do projeto e fazem, enfim, as validações de código. E no caso de sucesso, o merge é liberado para a branch principal e aí são feitos outros processos, no caso aqui a publicação de uma imagem da aplicação e o deploy dela numa nuvem que está configurada no EKS. Isso. Também vale lembrar que o deploy a gente configurou apenas na branch master, então sempre que a gente faz o desenvolvimento aqui, a gente está fazendo para a branch develop, e no momento da entrega a gente joga da develop para o master, o qual vai chamar esse AWS deployment e publicar o container na cloud. Boa. É importante que você falou sobre isso, Ervin. Acho que é uma boa a gente também comentar que a branch master é travada, né? Então, se você tentar fazer qualquer push, alguma coisa do tipo, você não vai conseguir porque ela é uma branch bloqueada. Então, aqui entra nesse processo que o Ervin comentou, né? A gente precisa abrir uma PR a partir do developer ou de alguma outra branch para a gente ter essa branch principal como que eu posso dizer? Para a gente seguir mesmo o Git flow, né? E você pode usar esse development ali, ó, José. O development. O terceiro PR ali, se tu quiser mostrar ali. Aqui. Ele vai. Ali ele tem ali o Sonar, né? Então a branch ela só pode ser feito a integração dela a partir do que esse comentário ele esteja todo verdinho aí, né? Ok. E aí, os outros projetos aqui seguem a mesma regra, então todos estão configurados com toda a configuração que foi apresentada pelos colegas. Bom, como houve algumas alterações na estrutura dos microserviços, no caso, por exemplo, o nosso monolito, ele passou por algumas atualizações. No caso aqui, como desmembramos isso em outros microserviços, essa estrutura, por não estar mais sendo utilizada, aqui ela foi colocada como obsoleta, né? Então, ela aparece explicitamente na documentação do Swagger, aqui já apontando lá para o EKS, ela aparece como obsoleta. E, portanto, não é mais possível o uso a partir daqui, é preciso que se faça a partir dessa nova API. E quanto àquela definição apontada na imagem inicial, que define a divisão dos projetos, seus domínios, a gente tem aqui no EKS uma definição explícita dessa separação, né? A gente tem as secrets aqui para cada um dos projetos, em que é definida a base de dados de conexão de cada um. E no caso do CART, que utiliza o Redis, tem a conexão, o apontamento direto para a base de dados NoSQL, que é o Redis, que a gente está utilizando aí nos projetos. E aqui a gente tem os pods, as instâncias dos microserviços todas criadas dentro do EKS. É isso. Tipo isso. Acredito que seja isso realmente, né? Uhum. Beleza.